Olá a todos, obrigado por ter juntado-se a nós na série Nova Vida com Rav Leitman. Olá, Rav. Olá a todos. Olá, Nitzar. Olá. Hoje nós vamos falar com Rav Leitman sobre saúde. Saúde é um assunto que todos gostam de saber, não importa onde morem, suas culturas, onde eles estão, a situação de sua família, sua posição social, todos gostam de saber sobre saúde. E ouvir sobre este assunto, que de fato é muito importante, é sobre vida e sobre diferentes aspectos da sua influência sobre o nosso aspecto fisiológico, psicológico, em diferentes níveis da vida. Nós vamos aprender sobre Rav Leitman, sobre este novo ângulo em que pode ter uma nova vida, uma vida melhor. O nosso tópico hoje é sobre... Hoje nós vamos falar sobre depressão. Esse é o tópico de hoje. Por exemplo, uma primeira pergunta que eu gostaria de saber aqui e comentar com vocês. É uma organização que nós temos que fazer. É muito significativo para nós como vem este fenômeno denominado depressão. De onde vem o seu significado? É uma experiência do mundo físico. É parte praticamente da vida moderna de cada um de nós. Depressão é uma parte da vida. E nós podemos sentir isso na sociedade moderna. Às vezes você pode dizer que há um pequeno pedaço ou ponto de depressão na sua vida, um tempo no qual você se sente deprimido. E que muitas pessoas têm essa experiência durante alguma parte da sua vida. É um sentimento desprazeroso. E nós temos visto isso com muitas pessoas, especialistas, muitos doutores. A depressão é algo que destrói a vida, o coração, os sentimentos. E é um processo. Nós queremos falar hoje sobre este processo e rememorar a sua origem, quem sabe, se conseguirmos. Qual é a situação similar em que acontece e que representa muitas pessoas no workshop? 10 pessoas no mínimo representam gêneros diferentes de pessoas que sentem essa mesma sensação depressiva em diferentes situações e tentam entender as coisas. A primeira coisa que aparece na mente do participante sobre uma mulher, principalmente as mulheres, mães, a dificuldade para dormir, a dificuldade para perder peso. E muitas delas, inclusive formadas, sentem essa diferença em suas vidas. E sentem dificuldades, dores, fenômenos físicos propriamente ditos. E perdem a energia com isto. E para os homens, o foco é um pouquinho diferente. Perdem o desejo sexual. E qual o significado disso hoje, na vida moderna? E talvez venha não somente do tempo moderno. E de onde vem essa depressão, esse sentimento específico? E cada um de nós, em experiências específicas, pessoais, em diferentes níveis. E parece que não há uma razão específica para que essa vinda desse sentimento. Uma razão, como encontrá-la? Essas dores no corpo, até propriamente dito, porque chegam a ser até físicas. É muito desprazeroso esse sentimento de sentir esta dor, essa depressão, e não saber de onde ela vem e as suas causas. E nós podemos perceber isso em diferentes níveis, ao redor do mundo, em diferentes culturas diferenciadas. Esse fenômeno é realmente, de fato, um fenômeno. Um fenômeno largo, longo, que há longo tempo já nos ataca.
E muitas pessoas têm conhecimento sobre esse tema, depressão, e desenvolve-se especialistas nesse sentido, tentando uma busca pela solução para este problema. Gostaríamos de falar sobre este caso, essa doença, essa enfermidade, como uma enfermidade de fato. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Um tipo de perda de humor. Perda de humor é depressão ou não? Ok, depressão é um fenômeno, não é algo que se possa confundir com tristeza. Nós não sabemos de onde vem de fato. Há vários motivos. Não há um norte específico para isso. Isso pode tornar você tirar o sentido, o gosto, o sabor da vida e mudar as coisas para você, e você não consegue abrir os olhos e ver o foco correto da vida. E absorve você e torna-se você furioso, bravo, com dificuldades, nervoso. E se torna realmente furioso até mesmo. E pode até matar a pessoa que está na tua frente. Mas a depressão, de fato, influencia uma situação multifacetada de situações. E da onde ela vem? De fato, nós conseguimos ver, através da história, algo similar a isto. Durante a evolução do homem, porque envolve o nível animal da criação. E talvez é algo que a própria natureza dê como uma experiência específica, faça parte do caminho da humanidade. E essa enfermidade, supostamente não há uma razão específica para essa depressão vir e absorver, e mudar o humor da pessoa. Mas o mais importante de tudo é a distância do nível animal. Que de fato ao nível falante, e que ele atinge esses dois níveis, essa distância entre falante e animal. E durante séculos nós podemos ver de fato isso na história. Talvez há 70 anos atrás, na Europa Central, talvez nós falássemos sobre isso. Creio que durante a Segunda Guerra Mundial você pôde ver isso de uma maior constância e maior volume. A correta perspectiva disto no mundo, do moderno mundo, de fato, durante a história, isto vinha de um propósito de uma sociedade mais elevada. Você quer sentir uma conexão mais refinada? Muitas pessoas foram afetadas disto. Inclusive mães que matavam seus filhos. Isto era muito comum, principalmente na França. Mães que em situação de depressão matavam seus filhos. E muitas vezes isso não era nem diagnosticado como depressão. Isso talvez fosse alguma enfermidade mental. Eu me lembro que minha mãe falava sobre isso, ela era uma especialista muito especial, uma profissional nessa ciência da saúde mental. E sobre esse fenômeno, mulheres na França que matavam suas crianças. Era uma coisa muito difícil de entender. Eu lembro que ela falava sobre esse tema pela primeira vez quando isso aconteceu. E como isso era enfrentado pela ciência. Sobre essa depressão diagnosticada como tal. E que a pessoa não consegue ver o futuro, aí a influência. E é uma natural paixão. É um sentimento animal.
Então, o suicídio também é um fenômeno oriundo que, ao longo do tempo, muitas pessoas podem estudá-lo e relacioná-lo com a depressão diagnosticada pela medicina. E antes disso, somente realmente as classes mais altas, na época dos reis, ou aristocratas, tinham essa experiência de depressão, e as classes mais baixas não tinham isto, não sentiam essa sensação, não havia ego para isso. Mas agora, esse fenômeno desceu para o sentimento humano de todos os níveis e desceu e diminui esse sabor da vida. E ao longo dessa história, pode responder para nós o problema da existência humana, e não há uma resposta específica para isto. Nós nascemos, nós crescemos, construímos uma nova geração e morremos. Qual o sentido de tudo isto? E talvez isso seja a causa desse suicídio moderno. Então a questão que aparece diante de nós, a vida, traz o quê? Vida, trabalho, casamento e morte. Isso é um sofrimento em si, essa finitude da vida. O que fazer com essa informação? E o que você não pode ver no futuro é esse desejo que não consegue responder para nós, que não há uma recompensa e que você não merece isso. Então, o porquê dessa existência? As pessoas não têm essa percepção de futuro e entendimento do porquê dessa depressão, porque não são capazes de reconhecer o desejo e as sensações e as paixões, sentem somente a finitude de tudo. E porque esse sentimento de depressão é um fenômeno geral, amplo. Ele vem de alto nível, não somente do nível animal, mas também de níveis mais altos, onde não existem esses questionamentos. E por mim mesmo eu posso perceber isto. Eu vejo essas perguntas, esses questionamentos, desde a minha juventude. Quando eu era jovem, tudo bem, mas depois, quando eu comecei a crescer, a coisa começou a modificar. Quando me tornei doutor, a coisa ficou mais complexa. Perde-se energia e fica-se com esse mesmo questionamento até o final da sua vida. E não importa falar somente sobre isto, é algo muito internalizado. Apenas nós temos que, sem ter sentimento de sonolência, nada mais. E a questão que vem disto é algo internalizado desde a evolução do homem. Faz parte da nossa vida, então, até o final. E é algo, então, que vem do desenvolvimento espiritual do homem, talvez. E talvez somente as respostas que possam ser dadas podem resolver a questão. De um alto nível, do nível da criação, do próprio Criador, possa resolver e dar as respostas para esse grau de insatisfação. Isto é espantoso. E que haja em outro nível esta resposta, aqui no nosso nível. A pergunta é boa, mas ela envolve um desenvolvimento da tecnologia, da ciência, da economia e de uma verdadeira revolução da ciência humana. E aqui a pergunta continua mesmo depois de toda essa evolução, mesmo que se passem muitos anos. Qual é o motivo dessa insatisfação? E não temos uma resposta, não somos capazes de dá-la e que possa preencher e satisfazer a insatisfação humana. E nós estamos prontos, muito dispostos
a entender e ficamos frustrados de não conseguir ter um entendimento sobre essa depressão humana. E o passado não consegue nos trazer muitas explicações sobre este tema e dos sentimentos e do tipo de tristeza que pode nos afetar. De bom estado da humanidade. E começamos a sentir que existe nervosismo, medo, quando que nós temos todos essas coisas que nos incomodam dentro de nós, assim que agora é difícil. E isto nos traz certa enfermidade da qual nós podemos conversar nos dias de hoje. A qual não existe cura. Assim que com relação a outras enfermidades que tentamos curar, aqui é o oposto. Com relação à porcentagem de erro para poder curá-las, porque a depressão pode ser simplesmente pode ser simples. Para resolvê-la, unicamente que deve-se vir a algum lugar e encontrar-te com algumas pessoas, talvez sair de viagem. Assim que precisa existir algum tipo de meta próxima, talvez com que se possa tomar algum tipo de mensagem. Eu lembro que meu pai me dizia que nós reconectamos algum tipo de convenção, algum tipo de descrições, porque realmente o meu irmão realizava tudo isso. Pergunta o Ori. O Rav diz sim, podemos reconectar todos os tipos de mensagens e assuntos de onde poderíamos passar de alguma maneira todo este desenvolvimento, essas enfermidades que são basicamente psicológicas. Assim que agora nós começamos a pensar de uma maneira muito mais alta, muito mais acentuada, e que de alguma maneira vamos ter um novo alcance, assim que este é um grande problema e não há solução realmente. Não tem-se muitas soluções com relação a isso, e nós estamos terminando a evolução com relação a isso aqui. E assim que, tanto quanto a humanidade possa evoluir, vai criar jogos, mas somente vai estar, porque por enquanto somente pode fazer algumas coisas para as crianças, e de fato nada mais para crianças de 13 anos, 9 anos e cada vez menos, porque a depressão já está afetando pessoas de 9 anos, e todas essas coisas são partes pela internet, comunicação, por todos os meios que temos, já que as crianças alcançam tudo muito rápido e não sabe-se o que esperar de tudo que aparece frente a eles, assim que há muitas pessoas adultas que têm o seu mundo frente a si, mas estão insatisfeitos, descontentes e perseguindo a sua meta. Mas a maioria já encontraram este ponto de onde ainda não encontraram respostas e fazem perguntas existenciais com relação à vida, e estes são aqueles que são miseráveis. Assim que qual é a cura? A cura é simples, amor. Mas não é o amor
que falamos com relação a como se vê um homem e uma mulher, no nível de amor que se possui pelos animais, que se tem pelos animais. Não, é uma essência, como o amor que se pode sentir, como de sair do amor próprio, de que existe algum tipo de técnica que te faça sair para os desejos dos outros, e uma vez que você possa satisfazê-los com relação além do seu corpo, isto é o que significa, é o que se chama amor. Não é um amor hormonal, é um amor em um grau muito mais alto. Se nós tivéssemos a possibilidade de ensinar as pessoas a se integrar a si mesmas com os desejos e deficiências dos demais, e que as deficiências das pessoas tornem-se algo mais importantes que os seus desejos e as suas carências, então eles não teriam problemas de depressão, vazio ou se sentir sem ajuda, porque é unicamente o oposto. Sairão de si mesmos e viverão nos outros. E sempre saberão como se satisfazer completamente. Sempre haverá satisfação, alegria, contento. Assim que o quanto isto é natural, de que ama o teu próximo como a si mesmo, é a grande solução para a depressão. Novamente, a razão pela qual a depressão está se revelando nos meus vasos vazios, ao invés de eu sentir a mim mesmo, eu ousaria sentir os outros, o que experimentam os outros, e eu faço tudo para poder satisfazer os demais, ou o outro. E assim, todos os significados que eu tenho, eu os uso unicamente para satisfazer os demais, e eu não me sinto deprimido, ou justamente o oposto, porque eu sempre me satisfaço para estar com um bom humor elevado, para poder satisfazer também os demais, para causar alegria aos demais. E Nietzsche pergunta, eu ainda não sinto vazio? Não, porque eu já não sinto mais a mim mesmo, eu somente sinto os desejos dos outros. E isto é o que ocorre com uma mãe quando ocorre a depressão depois do parto, porque ela não sente-se a si mesma, senão que ela sente o bebê. E então nós precisamos ajudar, dando-lhe alguma atenção para que dirija isto ao bebê constantemente. Isto é um mau funcionamento hormonal. Há todos os tipos de perguntas aqui, preocupações, mas no momento em que ela começa a se focar no bebê e a sentir o seu bebê, os seus desejos, isto é muito mais alto e ela já não se sente mais deprimida, somente quer servir o desejo do bebê. Assim que esta depressão, diz Nietzsche, das mulheres, que elas experimentam após o parto, isto é como um modelo microcósmico do qual você está falando. O Rav diz, não temos a possibilidade de entender. Isso já foi tratado durante muitos anos e é um fenômeno pelo qual devemos transferir o seu desejo, o desejo dela para o bebê, porque ela somente pensa em si mesma, de uma maneira natural, suponha que tenha que passar por isso. E isso também não ocorria nos anos anteriores, nos níveis baixos do desenvolvimento da humanidade, isso nunca ocorreu dessa forma. Porque nós estávamos mais próximos do nível animal e agora começamos a nos elevar do nível animal a um nível mais alto, que é o chamado falante, de uma maneira espiritual falando. Porque não existe tal coisa neste mundo que é chamado nível falante, porque na nossa fisiologia nós ainda somos animais, mas quando começamos a evoluir a partir disto, este funcionamento hormonal realmente ocorre de uma maneira natural,
E instintivamente uma mulher supõe-se que tem esse desejo e deve satisfazer o seu bebê, não lhe passa essa possibilidade porque ela obtém o desejo do grau falante. E os graus dos desejos do bebê estão no nível animal, e o seu vazio vem de um nível mais alto do falante e o reprime a tratar o seu bebê, seu desejo animal. E isto é de forma a ser cuidadosa, e é isto o que ocorre, porque há um conflito, uma colisão entre essas duas inclinações. E além disto, isso é chamado de um mau funcionamento. Eu gostaria de saber um pouco mais de Snitza, que como é quando a mulher possui esse desejo do grau falante. Rav disse que todos nós, em todos esses tempos que passaram, desenvolvemos este grau, que é um desejo mais alto, chamado falante, e que é muito mais distanciado do grau animal. Quer dizer que as perguntas, o que é essa vida, para que essa vida, se há uma vida mais além dessa vida que a gente conhece, isso já vem por nós mesmos. Digamos, eu vivo 50 anos e as pessoas se perguntam, bem, eles têm preocupações com relação a essas coisas, das quais criam um certo nível de fé que possa ser satisfeito com uma fé simples, da qual isto permite a pessoa se relacionar com a religião ou com alguma forma, recompensa depois da morte, seguinte mundo, etc. Mas se alcança um ponto de onde desenvolve-se muitos nossos desejos, nós ainda não podemos crer, não podemos acreditar que existe o seguinte mundo, que é a vida depois da morte, e realmente não temos alternativa, que se não acreditar nisto, porque isto vem disto, mas ainda assim isso não é suficiente, porque o meu desejo é tão grande, tão forte, que demanda provas. E agora eu não me encontro satisfeito. Como dizem as pessoas que há um poder superior, tanto quanto avançamos, poder ver isto, que estamos sob controle, causa e efeito, essa ciência, tudo que está ao nosso redor. De onde está o Criador aqui? Onde ele está, não há espaço para ele. E isso é por um lado, e por outro lado, é parte da minha natureza, da qual demanda uma prova. Onde está essa prova? Onde está esse poder superior? Onde está essa vida e essa morte? Porque este mundo está corrompido. E os assassinos e ladrões estão vivendo. E então todo mundo irá ao inferno? E eu também não irei para o inferno também? Então não me resta mais nada no que acreditar. Somente que as pessoas religiosas, essas também estão corrompidas, de fato mais do que as pessoas normais, quer dizer, tudo está quebrado, tudo se converte unicamente no dinheiro, nada mais. E todos os diferentes níveis, inclusive se uma pessoa costumava relacionar-se com outras pessoas maiores e hoje em dia nem sequer não tem isto de que sustentar algo em sua vida. Realmente este é um grau muito alto, o qual chega, e nós nos desenvolvemos constantemente. Realmente, os genes espirituais estão chegando e nos empurrando ao desenvolvimento na ciência, e constantemente há um desenvolvimento de onde aparecem novas deficiências. O que são as deficiências? As deficiências significam desejo de conhecer, de querer ser mais, de fazer mais acordos, entender, satisfazer-se, desfrutar mais de tudo que se encontra em sua mente e seu coração. Nós temos todos diferentes vasos, sensações de entendimento. E eu quero que ambos
sintam e entendam. E nós chegamos a tal ponto até o ponto final, em que eu me sinto em tal bolha, em tal espírito, que isto me pressiona, e eu sinto como que se fosse muito pequeno para mim, e agora e eu sinto que isto me pressiona em uma cela de onde existem tal sintoma claustrofóbico, a qual é causada pelo espaço de onde eu sinto de que este mundo, por que este mundo, por que eu cheguei até aqui. Por isto é que ocorrem tantos suicídios e que este fenômeno cada vez aumenta mais, assim que alcançamos um estado de onde os meus desejos e pensamentos estão por cima deste mundo e por cima das histórias que as religiões entregam e trazem, assim que eu não me encontro satisfeito, e com algum tipo de ritual, ou ir à igreja certo dia, rezar, como um judeu. Os muçulmanos de fato ainda mantêm-se apegados à religião, porque eles estão em um estado um pouco mais radical, também pelo tema do medo, da perda do controle. Eles chegam a este extremo, mas isto é ainda só por um tempo. Durará uns anos mais e terminará. E este desenvolvimento não tem mais o que fazer. Isto é realmente um desenvolvimento jovem, relativamente falando, da religião. Dirige as pessoas que elas estão sem ajuda. Tem assim mesmo e terminam-se então as sensações deste mundo, e não existe nada melhor do que se sentir além deste mundo, assim que desenvolver este método, o método da cura, que deve ser algo que seja aceitável para todas as instituições de cuidados de saúde que existem, com os pontos importantes nos sistemas e métodos que possam curar as enfermidades humanas, o choro humano, para poder sair deles mesmos e sentir as outras pessoas ao redor deles, e que possam escapar-se a si mesmo por um lado, e que possam organizar os meus próprios desejos pelos desejos de outras pessoas, de alguém mais. Se eu amo alguém ou algo, tenho alguma paixão, tenho uma inclinação a esta coisa ou a ele, eu sonho com ele, me dirijo a ele, e existem tais instantes, mensagens ou formas de vida, talvez algum tipo talvez eu seja colecionador de algo ou realize certos tipos de viagem, não importa. Eu tenho esta continuidade, eu tenho algo com o qual eu posso me reconectar. Pode ser anúncios, e eu me encontro nessa situação, inclusive de onde eu não quero ter filhos. Existem tais coisas, é um sinal tão temeroso, porque é um instinto, é o mais básico de todos, que me puxa, me atrai. As crianças são um objeto externo que supõe-se que tomarão a minha atenção, pelo menos por 20 anos, até o final da minha vida. E a pessoa se casa aos 18, 19, talvez 25 anos, não importa, mas não tem vida se não tem filhos. Desculpem, tem filhos e se ocupem disto, e não tenham nenhum tipo de depressão, mas nos dias de hoje as pessoas não querem se relacionar com as crianças, não querem entrar neste assunto de ter filhos, e esta é a razão pela qual existem depressões ainda maiores, e isto é como
resultado de estar deprimido. Claro, ainda haverão depressões pequenas pelo fato de que não ter crianças, filhos, isto não poderá tirá-los da depressão, senão que permanecerão muito mais deprimidos, porque não querem inclusive casarem-se. Porque se casam de alguma forma, você entrega aos demais e aos outros cuidados com a saúde. Sim, você briga, está em constante colisão com os demais, de novo fica triste, alegre-se, depois volta a ficar incomodado, vai a um café, conversam, se entendem, voltam, dormem juntos, voltam para a sala, e assim isso dá cor à vida, porque dá todos os tipos de mudanças na vida. Há uma interação com alguém mais, que cria um otimismo internamente. E hoje eu ligo para os meus parentes e, graças a Deus, posso fazer uma ligação telefônica e de fato eu não quero nem ver mais meus pais. Como em que cada um vive em sua casa própria. Veja como está a vida nos dias de hoje. Porque o nosso modelo de vida apoia a depressão. Tem o computador, televisão, tem todo tipo de telas, de sistemas de mensagens que tanto deformam que inconscientemente criamos um ambiente que apoia o desenvolvimento da depressão. Existe tal força negativa, malvada, tal governo que nos empurra muito mais profundamente em tal estado de depressão. Eu posso entender isto porque a humanidade deve resolver este assunto de para que viver, por que viemos ao mundo, e solucionar isto. Quando solucionar isto, chegará ao final do desenvolvimento de como nós conhecemos, que é onde alcança os segredos da natureza, e isto poderá solucionar as crises na tecnologia, família, educação, e em tudo que podemos encontrar nos dias de hoje, de qualquer forma, em essência, os problemas se encontram neste grau mais alto, nesta conexão de que as pessoas não conhecem para que vivem, não se existe suficiente gás ou petróleo ou recursos naturais ou relações com a natureza. Não. Eu sinto de que não há sentido viver. E isto não me permite, não faz com que eu me levante de manhã. Este problema, ao qual é revelado e se encontra completamente frente a um grande grau na humanidade, nós temos que tratar de conectar uns aos outros de forma integral. E desde ali poderemos descobrir um novo mundo, um mundo redondo, o qual estará fora de nós mesmos, de maneira que possamos viver, ao invés de estar neste espaço fechado, doloroso. Nitsa pergunta, você descreveu um sistema que é muito mais elevado no nosso consciente. O Rav diz, este é um sistema superior, o qual nós sentimos quando saímos de nós mesmos. Quando eu amo o outro, eu saio de mim mesmo. Sente-se que está-se enfocado ao outro, e este é o grau que é chamado falante, o grau humano. Quando nos elevamos aos diferentes níveis e vivemos fora de nós, mas além da minha vida corporal, assim que
tanto quanto cientistas e físicos quânticos dizem que é assim que se encontra um estado em que o seu corpo morre e você pode continuar a sua vida, porque os seus desejos, a sua consciência, os seus pensamentos não estão amarrados ao seu corpo. Como pode se transferir aos seus desejos, pensamentos? Isso existe, nós podemos ver como viagem ao redor do mundo. O que acontece é que eu te influencio com os meus pensamentos e desejos, e então surgem de mim, do meu corpo, e chegam a ti. Assim que eu posso sair de mim mesmo com os meus pensamentos e desejos e entrar em ti, no teu vazio. Assim que eu posso viver isto, exceto de que os desejos, mas além dos desejos que nós estamos falando, é unicamente carne, assim, então eu posso sair de mim mesmo e viver nos outros, tanto quanto que o meu corpo pode morrer, eu me espalho de tal forma na unidade inteira e eu vivo nesta. E isto é o que disse com relação ao seguinte grau que nós devemos alcançar em nossa geração. Assim que a pergunta é que de onde que vem, por que eu vivo, qual é o propósito, é de onde vem a depressão, porque na nossa existência física nós não sentimos nenhuma utilidade para isso, nós não a sentimos de forma ampla, assim que agora, pelo fato da internet e pelo fato do nosso contato virtual, do mundo virtual que se revela a nós e que está aqui, nós começamos a entender de onde e para onde isso nos dirige, qual é o futuro, e a solução é sair de nós realmente. Realmente sair de uma forma extracorporal dos nossos corpos. E este é o nosso seguinte nível. Orem, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, se eu entendo corretamente. No mais difícil de sua explicação é que uma pessoa está impressionada com si mesmo, com si... Digamos que ela está em uma cela e se sente cada vez mais deprimida. E esta é a imagem que nos é entregue. E como devemos escapar de nós mesmos, fugir dentro de você, sempre haverá mais depressão, sempre será mais triste ou cinza, mas a única solução é que você se sente mal internamente sobre isto, e a única solução é escapar, sair. O Rav diz, você pode ver como as pessoas hoje em dia querem se fechar mais em seus apartamentos, em suas casas, apartamentos, de trás das telas. Eles tomam trabalho para fazer em casa, não querem conhecer outras pessoas, exceto pelas nossas comunicações, como as entendemos, digamos, e-mails. Digamos que a pessoa se fecha dentro de uma construção em seu mundo interno. Ele constrói este mundo externo para estar sem familiares nas suas casas, no meu próprio canto, tranquilamente. O Rav diz, sim, porque você quer estar no seu canto, porque isso está dentro, isto te fecha, isto é um reflexo, e desta maneira cria-se essa vida externa. Como assim que o ponto em que você se dirige a resolver isto internamente, você se dirigirá a estar com todas as demais pessoas juntas. Eu não queria estar fechado em um quarto, porque a vida seria tão boa e agradável, assim como será. Um momento, diz Warren. Vamos voltar atrás. Isto é realmente o que há atrás. Assim que vamos começar desde o princípio. A interalidade e a extralidade, Zohar, vivem todas e devem estar equilibradas dentro de nós. Para que eu extraio hoje, por exemplo, digamos, algum tipo de estar saudando as pessoas. Que não é questão de saudar ou não, senão que eu não quero que as pessoas me molestem. Não. Dentro de ti é algo que ocorre e dentro de mim é algo que me ocorre que eu não me sinto bem. E este é o resultado do que você tem internamente. É uma busca de algo maior. E nem sequer você pode brigar com isso. Você não sente conexão com isso. Você os afasta. Todo
mundo é estrangeiro, de fato até os seus parentes. E, portanto, você constrói este tipo de cobertor, esta situação externa, e que isto é uma enfermidade que nos está pondo uma imagem muito precisa sobre isto, porque as pessoas agora podem identificar isto com relação à sua análise da situação atual, porque nem todos querem estar atrás de uma tela, tudo está sob controle, e eu tento monitorar o tanto quanto contato eu tenho com os demais. Se você me manda um e-mail, eu talvez não queira nem observar, nem abrir e ler. Então, de minha casa, eu vejo que não quero ver porque o meu horário não permite. Assim que esta é uma situação, digamos que esta é a situação em que cada um está em seu canto e nós devemos reconhecer que é específica e que cada vez se torna pior e pior. Sim, o Rav diz com certeza, é isso que a pessoa sente, e o Rav continua ok. Então você está dizendo que se nós permanecemos em nossos próprios cantos, somente podemos sentir nós mesmos e cada vez será pior. Cada ano eu me sentirei pior. E então, segundo isto, o Rav diz, não é que eu estou dizendo que imediatamente você vai amar os demais, assim que a tecnologia vai curar isso de forma gradual. Rory diz, vamos colocar aqui algum tipo de face. Isso é por um lado. Por agora, e o que você está explicando até agora, eu coloquei então a imagem da qual cada um está em seu canto. Ok, sim, eu estou no meu canto e agora estou dizendo que eu também estou de acordo com o que você me apresentou e o que se passa a mim como pior e pior se eu ficar em meu canto. E agora eu quero adicionar a imagem de que eu posso trazer a solução ao meu canto. E isto me destrói a solução ou a destruição? Sim, o Rav, então por que você me disse que eu devo escapar de mim mesmo? Isto é algum tipo de fuga? É uma fuga, com certeza, diz o Rav. Assim que você não está de alguma forma lutando consigo mesmo, diz o Warren. Com certeza que está fazendo, diz o Rav, que você está se relacionando com si mesmo em uma luta porque você deve mudar o seu caminho, o seu carro, o seu veículo. Você precisa comprar um novo, esquecer deste carro velho e mudar, porque talvez haja algo malvado aqui e que tudo que você tem, você terá igual tantas vezes quanto tem, porque você, além disso, solucionará seus problemas, viverá em alegria. Você terminará sua vida, mas você me disse que eu preciso sair de mim mesmo. E como eu posso sair de mim mesmo? O Rav diz, todos os problemas internos estão internamente. O que significa escapar-se de si, fugir de minha vida? Diz, porque esse sou eu. Não, Senhor. Eu vou a ti atrás do teu corpo e te substitua alguma parte, coloca uma parte nova. Então, o que é isso? Não é bom? Veja o que ocorre no mundo. Você vê que há tanto transplantes de órgãos no mundo? Por que não? Não existe um problema maior. Não há nada que você pode fazer. Eu te digo, você vive internamente no teu próprio desejo, que se encontra totalmente quebrado e vazio, o qual está te dirigindo cada vez mais profundamente à escuridão. E se você mudar, você vai estar feliz de poder avançar. Se existissem alguns minutos, eu diria feche os olhos, você fechará e talvez não terá nem a possibilidade de resistir. Então, talvez por esta razão, eu te recomendo, te ofereço uma vida alegre, sem limite e eterna. Como? Muito simples. Mude, saia do teu corpo. Mude teu corpo, o qual você não quer sentir, mas agora com suas sensações e pensamentos, com seus pensamentos e sensações nas quais você pode viver em outra pessoa. Espera, diz o Warren. Eu consertar o meu corpo, eu entendo. Sair do meu próprio corpo também me parece algo complicado. Como eu posso sair do meu corpo e ir para o corpo das demais pessoas?
Quem é este Deus que você está me dizendo? Quem sou eu? Quem é minha pessoa? O Rav diz, são os meus pensamentos e desejos. Isso é tudo o que eu sou. Tudo o resto muda. E você pode consertar, trocar. Talvez esteja interessado nisto, e é possível. Existe um método de como você pode fazer isso. Você pode trazer uma pessoa a um grupo. Primeiro, entra no grupo de forma prazerosa. Você pode ter algum tipo de curso, workshop, oficina, fazer todos os tipos de atividades de forma alegre, em conexão com os demais. De onde gradualmente começamos a sentir o tanto quanto isto é prazeroso e divertido. Como se está constantemente distanciando-se de si mesmo e entrando nos demais, porque quando se está em desconexão, percebe-se que está voando no ar, se fala do céu, se esquece de si mesmo. E descobre-se um mundo fora de si, fora da relação de estar satisfeito com qualquer coisa que seja necessária para a sua existência, para a sua vida, para que o seu corpo físico viva aqui comigo. Eu falo realmente porque eu estou vivendo em outros pensamentos e desejos, e isto ocorre somente através de isto ocorre através de um processo prazeroso, atividades prazerosas. Também são ações como outras coisas, senão que unicamente possa se sentir que se encontra próximo de todas essas coisas e que possa se passar por essa transição e sente-se que sai-se destes desejos quebrados, vazios e os trazem completamente sem esta sensação de que não tem e que não há ajuda, e os traz desta forma a esta linda terra, a este lindo lugar. O Warren diz, porque quando eu levanto-me de manhã, e isso é este mais poderoso desejo é que você quer dormir para sempre. Por quê? Por que ocorre isto? O Rav diz com certeza, por que você quer levantar se você não vê nada de bom frente a ti? Veja, o que mais você quer, o que mais você vê é cansaço, dor na vida. Inclusive hoje você vai, tem êxito. Mas para quê? Por quê? Realmente você não quer isto. Quando não existe propósito para isto, não se justificam seus esforços. E você tem que fazer estes esforços porque você está sob pressão. Você é um escravo. Você precisa comprar gasolina. Não há... Não há petróleo. Talvez não haja outra coisa, e você sinta a pressão de onde como a polícia pode te ajudar a sair de si mesmo. Mas se você tivesse a possibilidade unicamente de fechar teus olhos, fechar a porta, de que ninguém entra e simplesmente seguir dormindo para sempre, você faria. Mas depois das dores de dormir tanto, pergunta a Oren. Não, diz o Rav, você nem sequer sentirá isso. Você entende? Nós existimos sob pressão, de onde não temos alternativa, de onde realmente perdemos a justificativa pela vida. Veja as filosofias atuais, de onde todas as culturas educativas que temos, educacionais que temos, a televisão, a educação, tudo que ocorre nestes canais, veja, observe, veja que tudo existe de forma que possa confundir as pessoas e dar-lhes mais tensão. De onde criam-se milhares de jogos e brincadeiras para as crianças se desenvolver, para as pessoas maduras, e em todos estes clubes, isto é para que de alguma maneira, de alguma forma, para trazer dinheiro, para fazer dinheiro, porque com isto a pessoa toma um pouco de prazer e logo chega outra vez a depressão. São todos estes serviços para que dar e viver como casais, somente para ter uma conversa com este vazio. E pronto.
porque realmente este é um tempo muito longo de descenso. Nissa diz, eu estou pensando de que se eu for, por exemplo, a um psicólogo e ele fala com relação a sair de mim mesmo, na minha vida e ir para os demais. Não, nós não devemos falar dessa forma com as pessoas de Zohar, porque imediatamente iriam dizer que eu estou a vida a partir cuidando da vida dos outros e porque não cuido da sua vida. Primeiro, porque isso não é verdadeiro. Quando eu quero cuidar da vida dos demais, nós já falamos sobre isso de que o ambiente me entrega todos os desejos e pensamentos e eu vou descansar porque todo mundo diz que deve-se dormir e visto como todos se vestem, nada, isso não é eu. Eu faço unicamente da forma que os demais querem. Realmente eu não tenho a minha própria vida. Esta é a razão pela qual a pessoa está deprimida, porque ela está vivendo como todos os demais e não está fazendo nada. Todo mundo quer fugir-se, quer fugir, quer se fechar a si mesmo. E esta é a razão. Não que eu me conserto, me organizo com a minha vida com relação aos demais, senão que ao sair de todo este ambiente que está projetado em mim e que me faz quem sou eu e como eu posso fugir do controle que todos os demais têm sobre mim. Eu realmente me escapo do exílio, eu realmente fujo do exílio, da escravidão, em direção à redenção, em direção à liberdade. Eu penso que devo entender de Smita com relação ao que você explica com relação às etapas de cura. As etapas são com relação aos workshops, oficinas. Podemos fazer oficinas com relação a isso. Provavelmente uma pessoa pode estar mais conectada com relação aos outros para que possa ver a salvação nestes, de que haja um bem maior. E isto é assim. Em imagem de Zohar, quando alguém conserta o seu corpo como se fosse um veículo, assim diz o Rav. De fato é um pouco figurativo, mas não, nós já falamos com relação a sair de si mesmo e realmente as pessoas não falam desta forma. Esta é a forma como nós estamos falando agora, porque as pessoas realmente não trocam partes do seu corpo, elas saem de si mesmas e quando nós começamos a falar disso, parece-lhes que estamos falando de mística. Não, é integrar seus pensamentos e desejos com os outros, integrar seus demais e viver. Se eu, com meus próprios desejos e pensamentos que se encontram na minha pessoa, sempre os avalio com relação aos demais, assim, o que é bom para mim mesmo, o que é bom fazer para mim, se eu vou e avalio tudo que faço com relação aos demais, e tudo que está dentro de mim, e o que é bom para os demais, e eu penso em função deles. Quando eu faço isso, então os meus cálculos estão nos outros e não em mim mesmo, e então eu nunca estarei deprimido. Por quê? Porque eu nunca pensarei em mim mesmo com minhas ações e pensamentos. Mas quem te cuidará de Zohar de si mesmo? Não me importa de Zohar, eu não quero que as pessoas... Então, o que acontecerá contigo de Zohar? Eu vivo normalmente de Zohar, somente que os meus cálculos, os meus pensamentos e desejos, eu vivo a minha vida normal, responde o Rav, mas os meus pensamentos, os meus desejos, em conexão com os demais. Como aprendo isto? Eu chego a um workshop, a um grupo que pode atuar desta forma e começar a sentir que é bom viver nos demais e não em mim mesmo, e isto ocorre de forma gradual. Logo, expandimos o círculo mais e mais e alcançamos isso porque este é um grande futuro, é o futuro da humanidade, assim que esta é a forma como nós avançamos, como nós podemos sentir a nós mesmos. Como as primeiras pessoas que estão experimentando isso na humanidade, o Oren diz, nós estamos próximo de terminar nossa conversa com relação à depressão e vamos ter outras. Realmente estamos falando de depressão, e não talvez dizer o Rav, não ainda, porque agora nós podemos chegar ao túnel, porque a resposta é que eu nunca quero ver a ninguém. O Rav diz sim.
E agora você começa a falar com relação de todo mundo? Não. Estou falando com relação a você que está sentado em casa, na cama, inclusive olhando essa tela de televisão, que estão acima de ti, que está presa no teto. E isto é o que nós alcançamos e isto é bom para ti, porque é um programa que vai te curar. Bom, com isto nós vamos ter mais conversas com relação à cura, mas até agora, até a nossa próxima conversa, podemos resumir isto. O Rav diz, sair de mim mesmo e então eu terei uma boa vida. Obrigado, Nitsa, obrigado, Dr. Lightman. Isso foi fascinante, obrigado a você por estar conosco e até a próxima vez. E tentaremos sair de nós mesmos e nos curar. Tudo de bom e até logo.